Quem são os Engans, afinal? Hoje nós vamos conhecer essa raça de Pleiades. Vem com a gente! Olá pessoal, aqui é Devalaio mais uma vez com vocês, conversando sobre a linhagem estelar asgardiana e os seus pontos de vista, compartilhando conhecimentos comuns a todas as sementes estelares e também as sementes de Asgard ou Electra Pleiades. Hoje nós vamos cumprir a nossa promessa e estudar, conforme foi prometido nos vídeos anteriores, sobre a raça dos Engans, essa raça nórdica estelar pleiadiana, cuja matriz é de Lira, da constelação de Lira, de matriz liriana, ou seja, matriz humanoide emocional. E como sempre, eu tenho as minhas guidelines aqui e a gente vai batendo esse papo enquanto se avança nas leituras. Então vamos lá. Os Engans são uma raça emocional de matriz genética liriana. Isso quer dizer que a matriz genética é proveniente da constelação de Lira, de aparência nórdica, formada por homens e mulheres e sistema de reprodução sexuada, porque existem raças estelares que se reproduzem por outros sistemas, mas nós não vamos falar sobre isso aqui. Hoje nós estamos conversando sobre quem são esses asgardianos, quem é esse pessoal de Electra Pleiades, e a gente começa com os Engans. Os Engans ficaram conhecidos na Terra como deuses e deusas, entre aspas, mas eram apenas pessoas com mais tecnologia, sabedoria e conhecimento. Compõem uma civilização estelar avançada e culturalmente rica. Então, retomando lá no nosso vídeo de apresentação do nosso canal, se você é novo e está chegando agora, a gente tem nesse primeiro vídeo de apresentação a explicação. Na estrela de Electra Pleiades fica então 3 planetas, Engan, Valhalla e Asgard. Engan é o nome do planeta que deu nome à raça dos Engans, também conhecidos como vikings estelares. Eles têm uma tradição, várias tradições. Aqui, dizendo em termos de conjunto, possuem uma tradição esportiva, científica, tecnológica, artística, uma ética, a diplomacia, ciência diplomática, a arte diplomática deles e militar muito bem estruturada. Os aspectos magísticos também são observados dentro da sua cultura, o que normalmente na Terra se atribui como magia, entre aspas, para um Engan é mais uma tecnologia de consciência, um estado avançado de consciência que permite a manifestação de determinados fenômenos. Trata-se de um povo versado em muitas atividades, que gosta de desafios para testar o próprio nível de excelência. Então aqui a gente já vê que um dos princípios asgardianos é a excelência. E isso é um princípio que eles trouxeram para a humanidade como um ponto primal a ser vivido na sua vida pessoal, desenvolver-se, ser excelente para si mesmo, sempre estar se aperfeiçoando. Então, eles gostam muito de desafios para testar isso neles mesmos. Eles são motivados por coisas que precisam ser aperfeiçoadas ou resolvidas e sentem muito prazer nisso. É uma diversão para eles. Tem uma profunda conexão com a honra e o espírito de excelência.
Assim como muitas outras raças estelares, muitas outras linhagens também possuem uma forte conexão com o princípio da honra, do respeito. Agora a gente tem aqui um tópico bem interessante sobre os Engans, matriarcado e patriarcado. O que se trata de matriarcado e patriarcado dentro deste espectro de entendimento das raças do espaço? Matriarcado e patriarcado estão em equilíbrio nas expressões sociais, né? Então, a gente vê que, embora o patriarcado seja bem mais evidente dentro da sociedade Engan, dentro de uma civilização estelar orientada por uma realeza, e é uma explicação muito interessante essa, quando o sistema de monarquia é regido por um rei, a sociedade é considerada patriarcal. E quando é regido por uma rainha, a sociedade é considerada matriarcal, isso dentro das linhagens estelares. Contudo, é necessário esclarecer que a realeza, então o que é realeza para eles não é a mesma coisa do que é e do que tem sido praticado como realeza na Terra ao longo de milênios. É necessário esclarecer que a realeza dentro da sociedade asgardiana nada mais é do que o reflexo de pessoas de bem que são exemplos dentro de sua civilização, o que significa que a cobrança social e as responsabilidades coletivas sobre estas pessoas da realeza são altíssimas. Em civilizações estelares como a dos Engans, a realeza serve ao povo e não o contrário. Diferente dos exemplos de realeza da Terra, cujos reis e rainhas de nossa história foram e continuam sendo parasitas sociais e espirituais da humanidade. Assim, a sociedade Engan é uma sociedade que nós podemos dizer holística. É uma sociedade holística, é uma sociedade integrativa, é uma sociedade que nós também podemos dizer que entende, é uma sociedade holográfica, ela entende a integração e a importância entre a parte e o todo, e todas as partes que compõem esse todo. A sociedade Engan é então considerada como uma sociedade holística, isto é, uma organização política baseada na monarquia dentro de um sistema holográfico escalonado. O que é isso? Um sistema holográfico escalonado? Significa que todos os membros da sociedade tomam decisões importantes, não apenas o rei, que é a figura mais relacionada com o Alto Conselho. Quando algo não pode ser resolvido em pequenos conselhos regionais, o assunto é levado para um grupo maior, ou seja, escalonado. O problema sobe de nível e vai para um grupo que pode resolver. Sendo os grupos menores células que refletem os grupos maiores e vice-versa, assim como as pessoas são as células que influenciam a harmonia social e vice-versa. Então a gente vê aqui já que o sistema político ele é marcado sim pela realeza, por uma monarquia, mas não é da forma que acontece aqui na Terra. É um sistema político holográfico escalonado que, aliás, ele é baseado, ele é uma cópia do sistema andromedano, da política de Andrômeda, que é uma organização holística escalonada, de conselhos menores vai subindo para conselhos maiores. E o rei ou a rainha estão relacionados com o alto conselho. Então, quando um problema não consegue ser resolvido ali embaixo, sobe um campo, sobe um nível. Né? Não sendo resolvido, aí chega no alto conselho, que é onde está o rei.
Então, o foco do desenvolvimento social está no serviço à comunidade, contudo, o indivíduo é priorizado. Porque se o um não está em harmonia, esse um vai adoecer o resto da população. Então, os Engas se preocupam muito com o indivíduo, priorizam o indivíduo, que é a causa da existência do grupo. Como resultado, o grupo fica bem e a reciprocidade flui. Um se importa com o outro porque cada um recebeu atenção e amor suficientes durante o seu desenvolvimento, durante a sua infância, dentro da sua família, assim como cada um se importa com o bem-estar coletivo e o coletivo se importa com o bem-estar individual, com o bem-estar de cada indivíduo. Então, é uma via de mão dupla. São células de um mesmo órgão. É dessa forma que a sociedade é vista dentro da civilização Engan. Eles não conhecem velhice porque superaram o pacto de percepção do envelhecimento que nós temos aqui na Terra. Eles não acreditam que eles precisam envelhecer para morrer. Contudo, eles sim têm uma vida bem longa e eles sim envelhecem, mas demoram muito para envelhecer. Não tem esse pacto de percepção do ser idoso, do envelhecer, adoecer para ter o direito de morrer. Não, se eu já vivi muitos tempos, vamos dizer, longos milênios humanos, contando em termos humanos aqui pra gente, né? E mesmo que a minha aparência física seja uma aparência de um jovem de 20 anos, eu já terei vivido há muito tempo nessa civilização, tido tempo de ter aprendido muitas profissões, muitas artes, enfim. Se a minha alma naquele instante considerar que já deu de aprendizado para aquela vida, naquele planeta, naquela civilização, então mesmo que meu corpo seja jovem, eu sinto sim, eu me sinto no direito de partir, a minha alma se desconecta do meu corpo e eu vou encarnar em outro lugar, em outro planeta, ok? Eles não conhecem velhice, porque superaram o pacto de percepção do envelhecimento, assim como não conhecem doenças, pois a sua ciência e tecnologia atuam de forma holística e integrada, observando a metafísica por trás de qualquer tipo de sintoma. Então, eles têm sim uma tecnologia muito sofisticada. Eu já devo ter mencionado nos vídeos anteriores a respeito dos pods de imersão reencarnatória, que é a reencarnação artificial, que é quando você não vai desistir do seu corpo, da sua vida, para reencarnar num outro planeta cujo período de tempo de vida é mais curto. Então, o que se faz? Eu entro num pod de imersão que vai transferir a minha consciência para um organismo biológico dentro daquele outro planeta. Eu vou ter uma experiência ali, vou viver, vou nascer, viver e morrer, e logo em seguida que terminou meu experimento encarnacional naquele lugar, a minha mente automaticamente retorna para o pod de imersão. Então, eles também têm uma tecnologia de pods medicinais. Você entra nessas câmaras, onde a própria tecnologia vai atuando através de frequências e vibrações e também sons e luzes, ok? E também algumas químicas, quando necessário, para que aquele sintoma seja sanado. Contudo, é uma medicina preventiva. É algo que eles comentam, né? O indivíduo aparece com um sintoma, é porque ele está com algum problema emocional, psicológico. Se ele não resolve aquilo, no caso de civilizações de quinta dimensão, o problema volta mais rápido, porque tudo que se manifesta em quinta dimensão manifesta-se de uma forma, condensa-se de uma forma muito mais rápida do que aqui na dimensão que nós estamos, na terceira dimensão. Lembrando que dimensões são apenas estados mentais, são apenas pactos de percepção. Dimensões e densidades são apenas pactos de percepção, são estados mentais. Dentro do grande todo, o grande todo não vê, não separa dimensões. O que existe para nós dentro da nossa percepção é uma variação de frequências, de mundos e camadas de existência sobrepostas umas às outras, cada uma existindo numa frequência diferente.
Então, nós temos uma Terra de 3D, você vai ter uma Terra de 3D.1, 3D.2, 3D.3, cada uma vai representar uma linha temporal, ou seja, a ilusão de uma linha temporal, uma linha de tempo. Então, o que a gente manifesta aqui na 3D demora muito mais tempo para acontecer do que o que a gente pensa e manifesta em 4D, em 5D. Então, a gente está numa baixa densidade. A baixa densidade vai fazer o quê? Ela vai lentificar, né? Nem sei se existe essa palavra, mas ela vai tornar o processo mais lento, a manifestação. Já numa 4D, você pensou, está acontecendo. A 5D, então é mais rápido ainda. Lembrando que 3D, 4D, 5D são apenas estados mentais de percepção, ok? A civilização Engan também não conhece a pobreza, já que a sua sociedade é rica e não é baseada em aquisição de bens, mas em abundância para todos, onde cada indivíduo feliz é uma célula importante de toda uma civilização. Algumas sementes estelares da Terra pertencentes a este grupo também se identificam como as Valquírias ou Valkyriur. As Valquírias, conhecidas como as filhas de Odin dentro da mitologia nórdica, na sociedade Engan são uma casta militar feminina. São pessoas, mulheres, com diversas funções e atividades além do serviço militar. Elas cuidam do ensino, da arte, da ciência, de família, de leis, de tecnologia e também guiança espiritual. Elas não são aladas, entre aspas, quer dizer, elas não têm asas, como muita gente pode pensar ou retratar nas suas artes aqui na Terra, ou ainda ter acessado em visões espirituais de que essas mulheres teriam asas. Então, o que se tratam essas visões, estas experiências? Nós vamos esclarecer sobre esse ponto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Dentro das memórias acessadas por algumas sementes estelares que foram atendidas pelo nosso grupo e que seguiram uma mentoria dentro das nossas cerimônias de ayahuasca asgardiana, que foi um experimento social promovido pela linhagem estelar ocorrido entre 2021 e 2024. A este respeito, dentro de sua linha temporal pessoal, informam que as asas são parte do uniforme delas. Então, quer dizer, quando a gente está falando de que valquírias são seres alados e nós tivemos um grupo de estudo, de um experimento social com sementes estelares asgardianas monitoradas por nós, acompanhadas por nós, entre os anos de 2021 a 2024, algumas pessoas ali que se identificavam com as Valkyriur, elas informaram que as asas faziam parte do uniforme delas, que não eram nascidas aladas, eram nascidas humanas como nós, pessoas comuns, mas que essas asas eram um aparato tecnológico. E checando estes acessos com outras pessoas, nós vimos que essas pessoas também confirmavam os registros de experiências em linhas temporais que outras pessoas, que essas pessoas também tiveram como valquírias. Então, essas pessoas tiveram encarnações como valquírias dentro do nosso estudo, dentro destas linhas temporais. Essas pessoas informaram que sim, eram utilizadas asas como aparatos tecnológicos. Contudo, nós consideramos que isso pode não ser completamente verdadeiro para as sementes asgardianas de outras linhas de tempo. Porque, lembrando, a gente tem várias linhas temporais. Então, o que pode ser verdade dentro de uma linha de tempo pode ser que na outra linha de tempo daquele mesmo grupo esteja acontecendo algo completamente diferente, assim como nós temos versões mais sombrias da Terra e versões mais iluminadas
da Terra, né? São versões paralelas, de mundos paralelos do nosso próprio planeta. Então, o universo também tem outras versões paralelas, por isso que já se fala de multiverso, ok? Então, o que é verdade dentro de uma linha de tempo pode não ser verdade dentro de outra linha de tempo. E, além disso, também admitimos que esta imagem alada pode se tratar apenas de um simbolismo do inconsciente sistêmico estelar, já que as valquírias também eram associadas com a constelação do Cisne. Então, a Asgard, né, Pleiades, fica ali na constelação do Touro. Contudo, haviam valquírias que, dentro da mitologia nórdica, eram associadas à constelação do Cisne. Então, de que pessoas nós estamos falando, na verdade? Nós estamos falando aí de uma mistura, de uma parceria entre raças, de uma mistura entre linhagens, de uma parceria de trabalho entre linhagens estelares numa determinada época em que estiveram aqui na Terra, nesta ou em versões paralelas de realidades paralelas da Terra. E há relatos de memórias estelares das sementes élficas, ou seja, de pessoas que hoje são nascidas como humanas, mas que foram elfos no passado. E essas pessoas admitem que na linha de tempo da Terra original, ou seja, da primeira Terra, que deu origem a toda essa sequência de outras terras, este experimento tecnológico artificial que nós experimentamos, que nós atravessamos atualmente aqui na Matrix 3D, tá? Então, estas memórias estelares das sementes élficas admitem que na linha de tempo original, da Terra original, antes da confederação atual chegar aqui, algumas pessoas da raça élfica original, descendente de cisne, que aqui habitavam, podiam de fato levitar e até voar. E daí, então, viria a associação inconsciente relativa ao voo das valquírias. Então, a gente está falando aí de um processo de parceria ou talvez de uma confusão que a população local naquele tempo fez entre Engans e elfos, né, pessoas que podiam, que tinham um padrão vibracional mais leve e que por isso mesmo, por sua leveza, podiam se elevar aos ares. Então aí você também tem outras associações. E essas associações, conforme vão passando de pai para filho, de geração a geração, a memória original se perde e aí criam-se o quê? Lendas. Lendas viram o quê? Mitologemas. E mitologemas são o quê? São pequenos contos que compõem uma mitologia, uma grande história, onde você tem pedaços da história original convertidos em ensinamentos, parábolas, versões imaginárias. Então a gente não pode admitir com certeza de que se tratam de pessoas aladas. Lembrando sim, acrescentando sim a informação de que aqui no nosso sistema solar nós temos sim uma raça extraterrestre de Júpiter que é formada por pessoas aladas, que aqui na Terra ficaram conhecidas como anjos e arcanjos, mas isso daí é uma outra história. Aliás, é uma longa história porque também tem configurações aí mitológicas e muitos enredos confusos, que se confundiram com raças estelares que não são aladas. Mas a galera de Júpiter, só resumindo aqui em off-topic, a galera de Júpiter tem asas, tá? Então a gente tem aqui algumas associações que nos permitem o benefício da dúvida. E dependendo da linha temporal que você, semente estelar, veio, pode ser que você tenha uma memória diferente das memórias das pessoas que foram estudadas dentro do nosso experimento social. Voltando aos Engans, a linguagem e a comunicação também se refletem de forma holográfica, isso é, telepatia, símbolos linguísticos, que são letras, e sons formam a base de sua comunicação, onde cada palavra tem o exato comprimento de onda daquilo que ela significa, sendo um sistema de linguagem não linear.
O que é isso? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia. Nós já falamos aqui no canal sobre as runas, nós falamos sobre o primeiro Ayat. Temos ainda na pauta o segundo e o terceiro Ayat, que são dentro do alfabeto, dentro do Futhark, que é o alfabeto nórdico antigo, que foi o que restou, o que sobrou para nós aqui na Terra destes ensinamentos dos Engans, 24 runas. Nós falamos apenas de 8, nós pretendemos trazer o restante das runas aqui. Então, a gente está falando de linguagem, como que os Engans se comunicam, e nós estamos falando que é uma linguagem, uma língua baseada em telepatia, em símbolo, num conjunto de pensamentos, num bolsão de pensamentos. Então, ou seja, se é um conjunto de pensamentos, um conjunto de ideias, você está falando de um sistema de linguagem que não é linear. Deva, o que é isso? Então, vamos lá. Nós estamos aqui nos comunicando de uma forma linear. Se eu tirar a palavra que está no fim da frase e colocar no começo e bagunçar, embaralhar os sujeitos, os predicados, as preposições, enfim, se eu colocar os verbos em lugares diferentes, vocês não vão entender nada da nossa comunicação. Na linguagem não linear e telepática é exatamente isso que acontece, porque se somos telepáticos, como, aliás, é o nosso inconsciente coletivo que é simbólico, então, assim, nós temos sim telepatia, mas nós não aprendemos isso na escola, então nós, como sociedade, não nos consideramos telepatas. Porém, nós somos, tá? Nós somos telepatas em menor grau, porque a gente não treina essa habilidade, mas é uma habilidade que toda pessoa tem. O inconsciente coletivo é altamente telepático, então você tem aqui um conjunto de pensamentos, de símbolos, ok? E quando você transmite esse pacote de ideias, aquilo vai como um pacote. E o cérebro pode transliterar em letras e palavras de uma maneira linear. Ou não, dependendo do nível avançado ou não, do avanço telepático que a outra pessoa com a qual você se comunica tem. Ok? Então, a gente está falando aqui agora dessas runas, das letras desse alfabeto que os Engans deixaram, que aqui na Terra ficou conhecido como Futhark, porque alfabeto vem o quê? De alfa, beta, gama, abecedário A, B, C. Futhark é F-U-T-H-A-R-K, Futhark. Então, as runas, letras do seu alfabeto, aliás, runas tem um significado muito bonito, significa mistérios sussurrados, tá? Como elas ficaram conhecidas aqui na Terra, nada mais são do que uma pequena fração da herança deste sistema de linguagem que os Engans deixaram aqui para nós na Terra. Embora os Engans também tenham passado pela Lemúria antiga, como outras raças estelares pleiadianas também o fizeram, eles chegaram na Terra aos poucos no pós-dilúvio, por volta de 50 a.C., e em massa por volta de 800 depois de Cristo, fixando suas bases no que hoje são a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Então, eles semearam os vikings aqui na Terra. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito dos Engans. Serão 5 vídeos a princípio, em que a gente vai falar sobre a sociedade Engan, sobre como eles pensam, seus valores, seus princípios, o que foi que aconteceu ali na Idade Média, qual é a relação que eles têm com mitologia e runas, tudo isso virá nos vídeos a seguir. Se você chegou até aqui e você gostou dessa informação, por favor, compartilhe o que é útil, curta este vídeo, também deixe o seu comentário para a gente saber o que você achou, como que você está interagindo com o nosso conteúdo, qualquer pergunta também, nós nos disponibilizamos a responder aqui,
tanto nos comentários quanto nos vídeos, e aproveitamos a oportunidade para chamar você que é semente estelar e que sente afinidade com o nosso material, de vir conversar com a gente, fazer o seu mapa rúnico multidimensional, caso você ainda não tenha descoberto a sua família, a sua linhagem estelar, ou uma consultoria estelar avulsa, ou mesmo uma leitura de runas para uma orientação pessoal, uma leitura de runas mais voltada para um aconselhamento metafísico, para você que é semente estelar, que deseja se orientar de uma forma baseada na sua verdade, na sua integridade, no seu eu superior. Nós ficamos por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade, continuando o segundo capítulo sobre os Engans, que será sobre a presença extraterrestre Engan na Idade Média. Até lá, pessoal!